CBF assina contrato e terá mudança no futebol brasileiro para 2026. Plata suspenso por 2 jogos, eu vou trazer isso aí, falar sobre isso, Plata suspenso por 2 jogos aí na Conmebol Libertadores, e vou falar também sobre Nico de la Cruz, que não aparece na lista de relacionados. Eu vou explicar para vocês o motivo de Nico de la Cruz não ser relacionado para esse jogo. E vamos falar também sobre outros assuntos. Hoje tem Flamengo em campo, Flamengo enfrenta o Sport do Recife em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, né, da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo com muitos desfalques, aí o técnico Felipe Luiz vai tentar improvisar o time. Vou falar também sobre Vitor Roque. Eu quero ver se agora os palmeirenses vão chorar novamente aí por conta do Vitor Roque. Tá? Vou falar sobre isso e muito mais aqui no vídeo, mas antes de tudo, eu peço para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, aciona o sino das notificações na opção todas e não se esqueça de comentar. Seu comentário também é muito importante, aproveite e hype o vídeo. Gente, eu estava olhando aqui as estatísticas do meu canal, 75% dos espectadores não são inscritos no canal, então se inscreve aí, dá aquela moral pra gente, tá? Bem, vamos começar o vídeo, gente, já parabenizando aí o Mengão. Hoje o Mengão completa 130 anos de história. Flamengo aí, o colossal da América do Sul, o colossal do futebol brasileiro, completando 135 anos. Parabéns, Flamengo. Tua glória é lutar e vencer, vencer, vencer. Hoje, a gente se orgulha muito da história do Flamengo desde quando começou, desde quando foi fundado, né? Há 130 anos atrás. Para hoje estar comemorando essa data muito especial aí do Mengão, mais um aniversário aí, e o Mengão vai poder, nesse aniversário, ele retribuir aí ao torcedor, né? O Flamengo aí, ele pode terminar a rodada do campeonato na liderança do Campeonato Brasileiro, tá? E o Flamengo postou uma foto aí, né, gente, do seu colossal de títulos, tá aí, olha que lindo, gente, que lindo, olha que lindo aí, o tanto de títulos que o Flamengo tem, cara, é muito campeonato, tá? É muito campeonato mesmo. Parabéns, Flamengo, 130 anos de história, vencer, 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 tua glória é lutar, né? Bem, vamos falar sobre lista de relacionados para o jogo de logo mais contra o Sport Recife. Isso porque o técnico Felipe Luiz soltou a lista de relacionados. Eu vou trazer a provável escalação para vocês também, tá? Relacionados para enfrentar o Sport na Arena Pernambuco. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Xavier, Cleiton Daniel Salles, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme, Iago, João Vitor, Johnny, Juninho, Léo Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace. Hoje o Saul vai ter que comandar ali junto com o Bruno Henrique essa garotada, né? Porque pode ter aí, pode ser que a gente tenha aí uma provável time aí com garotada, tá? Eu vou falar de uma ausência aqui nessa lista, tá? Do Nico de la Cruz. O Nico de la Cruz vai ser ausência nesse jogo. O motivo de De la Cruz estar fora contra o Sport é o mesmo de sempre, tá? Se treinar e jogar em sequência, o meia uruguaio fica com dores no joelho, por isso ele foi vetado aí. O Flamengo tá se prevenindo aí por De la Cruz não ter lesão. Cara, que situação essa do De la Cruz, hein? Treina, joga um jogo, 2 jogos, depois machuca de novo, tá? Infelizmente, né, gente? É o de sempre, infelizmente. O De la Cruz que na minha opinião, um baita jogador, mas assim também não dá, né, De la Cruz? Tem que ajudar, a gente tem que se ajudar, tá? Tem que ajudar a gente te ajudar também. Provável escalação para esse jogo de hoje: Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, João Vitor, novidade no time, ao lado de Léo Pereira, a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, na volância, Eric Pulgar e Saul. O Wallace aparece aí no meio, né, jogando naquela posição do Arrascaeta. Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Podemos ter aí também o Luiz Araújo jogando de meia, por que não? E
o Cebolinha atuando do lado do Lino ali, o Cebolinha mais pela ponta esquerda, o Lino pela ponta direita, podemos ter esse provável time do Felipe Luiz aí, um time bem corajoso, né? É um time que dá para ganhar do Sport. Lembrando que o Sport, ele virtualmente está rebaixado, mas matematicamente ainda tem uma possibilidade, uma pequena possibilidade ali de 1%, de menos de 1% de se garantir na Série A. É pouco provável, né, que o Sport vai conseguir se garantir na Série A, mas a gente sabe que se tratando de Sport e Flamengo, sempre o Sport vai querer ganhar do Flamengo. O Sport vê aí uma rivalidade entre Flamengo, que eu não vejo rivalidade nenhuma. É o que eu sempre falo. Fora do seu estado, para mim não tem rivalidade. Não tem Flamengo e Palmeiras, não tem Atlético Mineiro e Flamengo. Eu penso assim. Plata multado, gente. Plata é suspenso pela Conmebol aí. A Conmebol aplicou 2 jogos de suspensão ao atacante Plata do Flamengo, além de multa de $4.000. Tá? O equatoriano foi expulso no segundo duelo da semifinal da Libertadores contra o Racing, está fora da final, então ele já vai perder automaticamente a final da Libertadores e vai ficar de fora também de mais alguns jogos, mais algum jogo com certeza aí da fase de grupo do próximo ano, tá? A nação vai lotar esse jogo aí na final, tá? A torcida do Flamengo já comprou aí 95% dos ingressos destinados ao clube para a final da Libertadores contra o Palmeiras, ou seja, o adversário que já não consegue nem lotar o próprio estádio, vendeu apenas 75% da carga disponível. O Flamengo, cara, que torcida do Flamengo, hein? Depois há alguns estagiários por aí, que eu vou falar estagiários, que falam que a torcida do Flamengo é terceirizada. A torcida do Flamengo é diferente, meus amigos. Aí 95%, quanto ao adversário, faltando pouco mais de 2 semanas, ainda só vendeu 75%. Torcida do Mará, torcida do Mengão é sinistra. E para esse jogo aí da final também, tá? O Flamengo aí, ele prepara um grande evento no Maracanã para os rubro-negros acompanharem a final da Libertadores no dia 29. 70 mil bilhetes, todos os detalhes aí sendo oficializados para que a diretoria faça a divulgação, né? 70 mil bilhetes aí para a torcida, com certeza, lotar o estádio do Maracanã e apoiar aí o nosso colossal do Flamengo, né, gente? Cara, é muito bom, tá? Antes de falarmos sobre o contrato assinado pela CBF, vamos falar sobre Vitor Roque, porque agora a gente pegou num caso aqui que eu quero ver o que é que os palmeirenses vão comentar sobre essa situação, tá? O STJD aí, ele remarcou o julgamento do Vitor Roque, que seria na segunda-feira, remarcou para quarta-feira. Mas isso é um absurdo, por quê, minha cifra? Por que um absurdo? Porque na hora que remarcaram o julgamento do Bruno Henrique, a mídia paulista, PVC, a mídia paulista, a presidente Leila Pereira caiu em cima falando, pô, mas é o Flamengo, né? Por isso é o Flamengo. E descer a lenha do Flamengo. Descer a lenha falando do Flamengo, falando do Bruno Henrique. E agora o STJD conseguiu aí remarcar o julgamento do Vitor Roque para a próxima quarta-feira, né? Que será no dia 17, e na segunda, na terça 18, dia 19, na quarta-feira. Então, para vocês verem o quanto que o Palmeiras é ajudado pela CBF, né? Depois eles falam que não, tá? E o Palmeiras também, gente, eles sugeriram um acordo ao STJD para evitar que Vitor Roque seja suspenso por post de cunho, né, hemofóbico aí após o jogo contra o São Paulo. Caso a negociação avance, o Palmeiras será beneficiado e o julgamento marcado para segunda-feira será cancelado. O julgamento não foi cancelado, o julgamento foi adiado até a quarta-feira, tá? Isso é uma hipocrisia, né, gente? Muito grande. Por quê? Porque o Palmeiras está querendo ganhar no tapetão, né? Essa é a pura verdade. Vocês lembram do tapetão? O Palmeiras está fazendo a mesma coisa, né? Está tentando infringir a lei. O que o Vitor Roque fez é um crime, tá? Falaram do Bruno Henrique, tal e tal, o Bruno Henrique também fez errado, né? Não poderia ter vazado ali que ia tomar um cartão. Mas o Flamengo, ele mesmo falou que a projeção era o Bruno Henrique tomar cartão. Então, o caso do Vitor Roque já é diferente, é um crime, tá? Um crime homofóbico aí, junto à torcida do São Paulo,
e até o próprio clube, um desrespeito à instituição do São Paulo, né? Então, o Palmeiras tentando aí, sempre é assim, né? Quando é eles, a mídia fica calada, mas se fosse o Flamengo, meus amigos, aí o bicho ia pegar, tá? Aí o Flamengo ia virar notícia no mundo inteiro. Por quê? Porque a mídia vive de Flamengo, a mídia não consegue cobrir os seus próprios clubes e acham no Flamengo uma visibilidade maior. Essa é a pura verdade. Agora é oficial, contrato assinado, CBF assina com Genos Esportes para implementar o impedimento semiautomático no Brasileirão, Série A e Copa do Brasil em 2026 e 2027. Ou seja, até que enfim chegou a tecnologia automática no futebol brasileiro, né? Teremos aí a tecnologia automática, esperamos que não seja igual o VAR, porque o VAR aqui no Brasil é uma pura de uma vergonha, né? A gente tem que assumir aí os fatos. O VAR no Brasil hoje é uma pura vergonha, gente. Vergonha mesmo, tá? Vamos fechar o vídeo aqui falando sobre o mercado da bola 2026, porque o Flamengo já definiu as posições aí prioritárias para reforçar o elenco para 2026, tá? O Flamengo vai contratar um goleiro, tá? A intenção é contratar um goleiro para disputar a posição com o Rossi. Um zagueiro pela esquerda, tá? A avaliação é de que a contratação de Danilo foi insuficiente, pois Léo Ortiz está aí no departamento médico, né? Então, pode ser que o Flamengo contrate aí um zagueiro. E o nome da vez é o Vitão do Internacional, tá? E um centroavante com mais mobilidade. A ideia é trazer um jogador que dispute aí posição com o Pedro, já que Juninho não emplacou e deve ser negociado aí a qualquer momento, tá? E podemos ter o Everton Cebolinha também sendo negociado e o Michael. O Cebolinha, existe a expectativa do Grêmio enviar uma proposta ao Flamengo, mas o Cebolinha recebeu uma proposta da Arábia Saudita e ele pode ir para o mundo saudita, tá? O Michael está aí com uma negociação com o Corinthians e pode ser aí que ele consiga aí ser emprestado para o Corinthians. Hoje tem Mengão jogando em dois jogos, porque o Flamengo vai jogar no Campeonato Brasileiro e mais cedo os jogadores do Flamengo, o Danilo e o Alexandre, jogarão pela Seleção Brasileira, jogo lá em Londres contra Senegal, tá? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.